Olá, meus queridos parceiros da Pastoral da AIDS CNBB. Meu nome é Gil Casimiro, eu sou responsável técnico aqui pela área de prevenção do DCCI, Departamento de Doenças e Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, aqui da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. O seminário é de incidência política, isso significa que as pessoas que irão participar farão essa incidência política nos seus territórios e, para isso, devem ser conhecedores do contexto epidemiológico nacional, estadual e local e também sobre as políticas públicas de enfrentamento ao HIV/AIDS, que é um pouco do que eu vou falar aqui. Antes de falar qualquer coisa sobre políticas públicas, eu queria trazer aqui uma breve contextualização do quadro epidemiológico atual. Nós vamos lançar agora, dia 1º, o boletim referente ao ano de 2022. Eu vou trazer os dados ainda referentes a 2021, mas esses dados não se alteram muito. E o que eu queria dizer com isso? Nós temos no Brasil estimadamente 1 milhão de pessoas vivendo com HIV/AIDS. Isso significa que nós temos cerca de 40 mil novas infecções por ano. É muita coisa, Nós temos ainda cerca de 110 mil pessoas que não conhecem a sua condição sorológica. E isso é o que nos preocupa. As nossas ações elas devem contemplar as pessoas vivendo com HIV/AIDS, mas principalmente aquelas mais vulneráveis ao contrair ao HIV/AIDS. E entre elas estão essas mais de 100 mil pessoas que possivelmente estão HIV positivas e não sabem o seu diagnóstico. Isso significa que, se elas tiverem relações sexuais desprotegidas, elas contribuem para o aumento da cadeia de transmissão. A outra coisa é que, se elas não buscarem os serviços de saúde, não conhecerem a sua sorologia e não tiverem um tratamento adequado, elas podem desenvolver um quadro sindrômico e aí desenvolver AIDS e ter complicações, inclusive levando-as a óbito. Hoje, nós temos uma distribuição gratuita de antirretrovirais no Brasil, fornecidas pelo nosso Sistema Único de Saúde. A gente tem aí cerca de 720 mil pessoas em tratamento antirretroviral. Nós temos aí um gap de tratamento importante entre aqueles que estão em tratamento e aqueles que foram diagnosticados. É importante que as nossas ações contribuam para que essas pessoas também já diagnosticadas iniciem o tratamento o quanto antes. Nós temos um dado bastante importante aí, que dentro dessas pessoas que foram diagnosticadas e estão em tratamento, elas estão com a carga viral suprimida. Mais de 80% dessas pessoas estão com a carga viral suprimida, o que é muito importante e contribui significativamente para a redução de novos casos. Todos vocês devem saber que hoje uma pessoa com carga viral indetectável a tratamento há mais de 6 meses, sem histórico de IST, ela não transmite o vírus do HIV, ainda que porventura ela tenha uma relação sexual desprotegida. Nós temos ainda um número de gestantes HIV positivas com carga viral detectável. Isso não é um dado muito bom, porque essas pessoas ou não estão com um tratamento adequado, não estão aderentes aos serviços de saúde e, consequentemente, o risco maior de transmissão vertical para o bebê, Mas não podemos esquecer que ainda tem os métodos, as profilaxias que são aplicadas na hora do parto e, inclusive, a inibição da lactação, fornecido medicamento para que essas mães não amamentem. Mas é um dado que a gente precisa centrar. Falando de políticas públicas, é bom lembrar que nós temos o nosso Sistema Único de Saúde, que é universal, é gratuito. Porém, mesmo com as suas deficiências, nós temos um sistema bastante robusto e que é o sistema que garante o tratamento dessas pessoas vivendo com HIV/AIDS. Para além do SUS, nós temos outras políticas, as políticas intersetoriais tão necessárias para o enfrentamento do HIV/AIDS. Eu vou citar algumas delas aqui, que inclusive vai ser tema aí do evento. Nós temos a Política Nacional de Assistência Social. Por que ela é importante? Porque a maioria das pessoas acometidas pelo HIV, elas já vivem em condições vulneráveis. Com o advento da pandemia, da Covid-19, muitas pessoas perderam seus trabalhos, muitas pessoas deixaram de ter acesso às políticas simplesmente pelo fato de não ter dinheiro para ir numa consulta médica.
E por isso que é tão importante essa interação entre saúde e assistência social. Nesse sentido, o Ministério da Saúde firmou um acordo de parceria, é o Acordo 060, depois vocês podem procurar pela internet, e eu também vou estar abordando melhor sobre isso durante a minha fala aí no evento, mas ele prevê ações colaborativas entre o SUS, o Sistema Único de Saúde, e o SUAS, o Serviço Único de Assistência Social. É uma porta de entrada, uma excelente oportunidade de você, quando chega essas populações no SUAS, eles identificarem que essas pessoas também estão vulneráveis aos nossos agravos, que são o HIV, as hepatites, a tuberculose e a hanseníase, né? E quando essas pessoas cheguem no SUS, né, também se identifique a vulnerabilidade dela, a falta de trabalho, a falta de condições básicas de sobrevivência, e essa interação entre SUS e SUAS, ela possibilita que essas pessoas sejam incluídas nas políticas de assistência social. Então, esse é um dos temas bastante importantes que vocês devem ter conhecimento e saber que não só o HIV/AIDS, como outras doenças, né, mas especificamente do tema que a gente está falando, que é HIV/AIDS, não basta só ter medicamento. É preciso ter comida, é preciso ter trabalho, é preciso ter acesso à educação, a transporte público e, enfim, uma série de outras políticas. Eu queria falar rapidamente aqui também de outro tema importante, né, que nós devemos ter conhecimento e se aprofundar nessas questões, principalmente quando a gente vai participar de um evento de incidência política, que são as questões ligadas aos direitos humanos. Hoje o estigma e a discriminação ainda permanece como uma barreira fundamental, né, que contribui para que as pessoas vivendo com HIV/AIDS não acessem as políticas públicas. Isso é fruto de toda uma sociedade ainda conservadora que traz conceitos bastante retrógrados com relação ao HIV/AIDS, e essas pessoas, por serem HIV positivas, muitas vezes elas sofrem estigma e discriminação já na família, na escola, no trabalho e ainda nos serviços de saúde, contribuindo para que elas, inclusive, deixem de ir ao serviço de saúde. Então, o estigma e discriminação é um tema que precisa estar na boca de todo mundo que trabalha com a política pública de HIV/AIDS. Nesse sentido, o Ministério da Saúde, por meio do DCCI, firmou um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, né, por meio da Secretaria Nacional de Proteção Global, que visa desenvolver ações colaborativas contra o estigma e a discriminação das populações mais vulneráveis. E vamos lembrar quem são essas populações mais vulneráveis. São as pessoas pretas e pardas, são as pessoas LGBTQIA+, são as populações em situação de rua, né, a população de trabalhadoras do sexo, a população usuária de álcool e outras drogas, a população privada de liberdade é uma população bastante vulnerável, né, pelas próprias condições em que elas se encontram. Enfim, cada território precisa conhecer as suas populações que vivem em maior contexto de vulnerabilidade, e os dados epidemiológicos do HIV/AIDS, eles apontam ainda para essas pessoas com maior prevalência do HIV. Então, outras políticas intrasetoriais que eu gostaria de lembrar, que são importantes serem trabalhadas, a política de saúde mental, né, a política de direitos, né, das pessoas vivendo com HIV/AIDS. É muito importante que a gente saiba quais são os direitos e deveres dessas pessoas e para que a gente possa lembrar disso. A política de saúde integral da população LGBT e as outras que eu já falei, né, com relação aos direitos humanos e assistência social. É uma breve antecipação da fala. Eu espero que isso contribua para um melhor aprofundamento daquilo que vocês vão discutir e debater durante o evento, e a gente se encontra lá, se Deus quiser. Um abraço.